Beleza, agora está gravando. Boa tarde, então, a todos aí que colocou no chat, boa tarde. Hoje é dia 19/5, 1h31. Estamos agora no momento aí, presente, mais uns 54 alunos. Tá bom. Pessoal, como de costume, perguntinha clássica do dia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a aula? Dúvidas? Comentários? Nada de nada? Então, beleza. Então, se não tem dúvida, é porque estão estudando pouco, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Pessoal, eu encaminhei o arquivo hoje, né, para vocês, do que vai ser a aula de hoje, né? Vocês chegaram a dar uma olhada já. Então, deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu mudar a tela aqui por essa aqui, para eu enxergar vocês. Tela aqui. Beleza? Compartilhando. Se vocês tiveram a oportunidade de dar uma lida no que vai ser a aula de hoje, mas é muito interessante a aula de hoje, hein? Fechou. Beleza. Moçada, vamos lá, vamos continuar então. A gente está aqui no capítulo 2, como vocês sabem, estudando as ondas eletromagnéticas no espaço livre, no meio ilimitado. Beleza? Isotrópico, linear, homogêneo. Razoavelmente, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui para melhorar. Aí. Melhora, né? Joia. Então, na aula passada, nós estudamos, interpretamos, né, a equação de onda, vimos a solução e chegamos no estudo do fator de propagação. Beleza? Hoje, nós vamos discutir o conceito de onda eletromagnética transversal, o conceito de frente de onda, e vai aparecer uma nova entidade aí chamada de impedância intrínseca, impedância da onda, tá bom? Então, são 3 conceitos na aula de hoje. E aí eu vou passar uma série de exercícios que vai ficar tanto de atividade, como presença, como atividade de fixação. Aí, dependendo do retorno de vocês, eu queria marcar um dia, não sei se na mesma aula ou se uma aula extra, para resolver os exercícios. Uma aula de solução de dúvidas, solução de exercícios, assim, por aí vai. Aí vai depender do retorno. Se vocês querem, se vocês acham necessário que eu faça uma aula de dúvidas, de resolução de exercícios, vocês acham que não? Alguém já escreveu no chat sim, que é interessante. Então, eu vou passar uma lista hoje, um pouco mais extensa. Semana que vem eu quero fechar uma lista mais extensa ainda. E aí a gente consegue marcar ou na própria aula, porque todo mundo pode assistir, né? A gente marca um dia, sem problema algum, eu consigo marcar um dia para tirar dúvidas e resolver o exercício. Tá bom? Então, vamos lá. Onda eletromagnética transversal. Da onde vem isso? Lembra que nós partimos das equações de Maxwell. Das equações de Maxwell chega uma equação de Helmholtz, que é a equação de onda. E a solução da equação de onda apresentou o campo elétrico na forma E igual a E0 exponencial de menos gama R. Beleza? E exponencial E0, um campo inicial, exponencial de menos gama R. Gama, fator de propagação, R é o vetor posição. Beleza? Da mesma forma, o H. E, obviamente, a gente viu isso, discutimos já temos bastante contato com isso, que essa solução deve, obviamente, satisfazer as equações de Maxwell. Ah, beleza. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos substituir essa solução nas equações de Maxwell. Então, vamos lá, ó. Rotacional do campo elétrico igual a menos I ômega mi H.
Rotacional do campo elétrico igual a menos I ômega mi H. Lei de Faraday na forma complexa, já foi visto há tempos. Rotacional do campo magnético, sigma I ômega epsilon, multiplica o campo elétrico, certo? Lei de Ampère. As duas discutidas lá há tempos atrás, então estou escrevendo ela novamente. O que eu vou fazer, moçada? Vou substituir a equação 1 na equação 3 e a solução do campo magnético, a equação 2, na equação 4. Beleza? Então, ó, substituindo 1 em 3, 2 em 4 e fazendo desenvolvimento dos operadores vetoriais, após essa manipulação algébrica, eu chego nisto aqui, ó. Vamos lá. Primeiro substituir rotacional do campo elétrico, ó. Então, esse E0 exponencial de menos gama R é a equação 1. Certo? Equação 1. Simples. Equação 1 na equação 3. Menos de ômega mi H. Certo? Trabalhando essa equação, eu não deduzi isso para vocês, moçada, mas se você abrir o rotacional, ver o determinante e tal, você faz essa operação aqui, você vai chegar num resultado que, se eu não errei em conta, depois eu mostro essa dedução para vocês, ela é um pouco extensa, por isso que eu não vou mostrar aqui, onde o rotacional do campo elétrico é igual menos gama vetor, que multiplica vetorialmente quem? O E. O E está aqui. Então, o gama está para fora aqui agora, hein? Então, ó, o rotacional do campo elétrico é igual a menos gama E. Beleza? Ó, esse cara é o E. Rotacional do campo elétrico é igual a menos gama E. Rotacional idem, né, de forma análoga, rotacional do campo magnético é menos gama H. Certo? Rotacional do campo elétrico é menos gama H. O que eu fiz agora? Agora, vamos analisar com calma isso aqui, ó. Rotacional do campo elétrico menos gama E. Rotacional do campo elétrico da equação 3 menos I ômega mi H. Então, vou igualar 3 com 5. Vai resultar na 7. Então, gama vetorial E é igual I ômega mi H. Gama vetorial E e ômega mi H. Vamos destacar em amarelo. Não, vamos deixar em preto e pôr o desenho amarelo. Beleza, moçada? Tirando essa dedução que eu não demonstrei para vocês aqui, vocês entenderam os passos de como eu cheguei nessa equação 7? A partir do rotacional do campo elétrico, eu substituí a solução e depois comparei de novo a 5 com a 3. Cheguei nisso aqui. Sim, olha lá. Sim. Beleza. De forma análoga para o campo magnético, moçada. Vou pegar a solução, que é a equação 2, vou substituir a solução da equação 2, vou substituir no campo magnético de 4. Substituo aqui no H de 4, faço a manipulação algébrica e chego que o rotacional do H é igual a menos gama H. Então, vou comparar agora 4 com a 6. Vou comparar 4 com a 6. Então, vai ficar menos gama vetorial H igual sigma I ômega epsilon E. Então, chamei isso aqui de equação 8. A equação 8. Beleza? Equação 8. E a equação 7. Pausa. Até aqui eu só falei de manipulação algébrica. Então, usei notações vetoriais, o produto vetorial, blá, blá, blá. Vamos analisar com calma, ainda do ponto de vista algébrico, moçada, do cálculo vetorial.
que eu tenho do lado esquerdo da equação 7? O que eu tenho do lado esquerdo da equação 7, moçada? Gama vetorial E. Quem que é gama? Fator de propagação. Quem que é E? Campo elétrico. Do lado direito da equação, eu tenho um fator escalar ali, né? I ômega mi, que multiplica o H vetorial. Quem define para mim o que está acontecendo aí do ponto de vista algébrico, moçada? O que está acontecendo aí? Do ponto de vista do cálculo vetorial. Gama vetorial E igual a I ômega mi H. O que isso representa fisicamente, moçada? Um produto de dois vetores da outra, que é meio que essa parte elétrica da essa magnética. Mais ou menos isso aí está correto, só que ali no chat vocês colocaram de uma forma mais precisa. Ó, a multiplicação vetorial de dois vetores, gama E, a multiplicação vetorial de dois vetores estão formando um plano. E o vetor H é perpendicular ao plano que lhe deu origem, aos vetores originais. Então, é o que você escreveu ali, ó. Alguém escreveu, Gabriel. A direção do H é o produto vetorial de gama e do campo elétrico. Beleza, só que atenção, o que eu quero chamar a atenção com vocês? Que gama vetorial E formam um plano e o campo magnético tá o quê? Perpendicular a este plano formado por gama E. Tá claro isso da equação 7? Sim ou não? Beleza? Então, gama vetorial E e o H perpendicular a esse plano que lhe deu origem, dos vetores originais. Ponto. Agora, vamos analisar da mesma forma a equação 8. A equação 8. Gama vetorial H menos gama vetorial H. Você poderia inverter ali e colocar gama, você poderia colocar H vetorial gama, né, positivo. Ou menos gama vetorial H. Beleza. H vetorial gama. Vão formar um plano. Aí eu tenho os elementos escalares ali, ó, sigma, i, ômega, epsilon, que multiplica o vetor campo elétrico. Beleza. Então, gama vetorial H forma um plano e este vetor está perpendicular ao plano formado por gama H. Tá claro isso, moçada? Vocês conseguem enxergar isso? Tirando o Matheus que escreveu sim, olha lá, o Felipe, o Gabriel, Justus. Beleza? Explica para mim agora, antes de eu continuar. O que está acontecendo, então, fisicamente entre gama, E e H? O que está acontecendo aí? Isso é uma base ortogonal? Beleza, garoto. Vamos lá. Isso aí, ó. Então, ó, por definição do produto vetorial, eu escrevi aí o que eu falei ali em cima, né? H é normal ao plano formado por gama E. E é normal ao plano formado por gama H, ou seja, equações 7 e 8, né? Equações 7 e equações 8. Então, ó, E, H e gama são mutuamente ortogonais. E, H e gama são mutuamente ortogonais. Beleza? Então, ó, E, H, a gente já tinha visto isso, agora está comprovado isso, que E e H são perpendiculares entre si, e a direção de propagação é transversal a este plano formado por E e H. Então, gama, que vai dar a direção de propagação, esse gama vetor, ele é perpendicular ao plano formado por EH. Então, E e H são perpendiculares entre si e transversal à direção de propagação. Aqui tem um desenho que eu peguei do livro do professor Justino, né? Então, ele fala aqui o sentido, né? Você pode fazer a regra da mão esquerda ou a regra da mão direita. Lembra disso, ó? Regra da mão direita. O campo elétrico aponta para os dedos. A palma da mão é o campo magnético. Então, para o lado que fecha, a propagação vai dar o sentido do polegar aqui, né? Você faz e fecha. Ou o sentido do giro do parafuso, né?
Se você pegar a regra da mão esquerda, daí você vai ter que fazer a ortogonalidade. E o indicador, H, o dedão, a direção de propagação perpendicular ao plano formado por EH. Então, você pegar os livros aí, você consegue fazer essa análise. O importante aqui, E e H perpendiculares ao vetor de propagação. Quando isso ocorre, esta onda é chamada, então, de onda eletromagnética transversal, do inglês TEM. Então, onda eletromagnética transversal. Lembrando que eu estou no meio ilimitado, ou seja, sem fronteiras, considerando meio isotrópico, homogêneo e linear, beleza? Então, neste caso, eu tenho uma onda que é extremamente importante, que é a onda eletromagnética transversal. Alguma dúvida? Ó, tem um desenho aí, ó, da orientação do campo elétrico magnético em relação à direção de propagação, né? E H é a direção de propagação. Alguma dúvida nesta onda TEM, onda eletromagnética transversal? Professor, eu fiquei meio, só meio que uma dúvida, assim, de conceito, talvez o conceito ali da parte transversal. Por que chama transversal exatamente? Por que ela chama onda transversal? Da onde vem essa nomenclatura? Presta atenção, o que você entende por transversal? Sei lá, não lembro na real. Você lembra de alguma coisa transversa, ou perpendicular a? Né? Não vem. Então, ó, entendi. O campo elétrico e magnético é transversal à propagação. Então, você tem um plano e a propagação está nesse sentido, dizer ali no gráfico, você olhar ali. Você consegue ver o pontilhado E e H formando um pontilhado, formando um plano? Então, o campo elétrico e o campo magnético formam um plano e a propagação é transversal a esse plano. Por isso dessa nomenclatura, onda eletromagnética transversal. Você só tem as componentes do campo elétrico na direção X, no meu caso aqui do meu exemplo, isso aí eu adotei, né? No caso foi o professor Justino que adotou a orientação do campo elétrico em X, orientação do campo magnético em H, né? Ou esse esqueminha das coordenadas cartesianas, X, Y, Z, você pode alterar, sem problema algum. O importante é que eles sejam ortogonais e transversal à propagação. Eu tenho a componente do campo EX e a componente do campo HY, certo? Eu não tenho uma componente na direção EZ. Eu não tenho uma componente de campo aqui na direção EZ. Fechou? Lembrando, novamente, eu estou no meio ilimitado. Por que disso? Quem perguntou deve ter sido o Matheus. Matheus? É eu mesmo. Se você estiver no meio confinado, se você supor uma fibra ótica, por exemplo, no meio confinado, aí já começam a aparecer variações disso. Por exemplo, existe um modo chamado de transversal elétrico. Transversal elétrico, TE. Onde você não tem componente de campo apenas na direção Z, mas você pode ter um EX e um EY aqui, por exemplo, mas você não tem obrigatoriamente EZ. Transversal magnético, modo transversal magnético. Você não tem o campo magnético na direção de propagação Z. Uma fibra, por exemplo, pode apresentar uma solução híbrida, né? Você não tem campos, nem o E, nem o H na direção de propagação. Mas isso aqui foge um pouco da nossa apresentação de hoje. Mais à frente a gente vai discutir um pouco nisso quando entrar, então, nas soluções confinadas. Lembra que, quando eu expliquei o intuito da disciplina, lembra? Eu estou analisando a propagação no espaço livre, tal. Então, um conceito simples de onda é a onda TEM. Fechou? Beleza, professor. Ponto. Agora, vocês já conhecem, então, a onda transversal eletromagnética. Vocês demonstraram para mim, matematicamente, a partir da solução da equação de onda, relacionando com as equações de Maxwell, vocês provaram para mim que ela é mutuamente ortogonal. Beleza? Fechou. Então, tem a onda transversal eletromagnética. Agora, existe uma definição chamada de frente de onda. O que é frente de onda? A
frente de onda é uma região, primeiramente, que ela tem que ser muito afastada da sua origem, né? Ela vai definir uma onda plana mais à frente, calma aí. Então, a definição de frente de onda é o lugar geométrico dos pontos de mesma fase da onda. Caramba, professor, lugar geométrico dos pontos de mesma fase da onda. Isso, exatamente. Então, outra nomenclatura é superfície equifásica. Alguns autores chamam frente de onda ou superfície equifásica. Dá uma olhada nesse desenho. Tem o E e o H. Imagina esse plano na direção de propagação. Em algum ponto distante da origem, você vai ver que eles podem formar uma frente de onda de fase constante. Então, este plano que forma o E e o H, se tiver uma fase constante, né, ele de fase constante, a gente vai chamar isso de frente de onda. E depois, se tiver amplitude constante, frente de onda plana. Então, são 3 coisas, basicamente. Então, o que é a frente de onda? Frente de onda é esta solução do campo eletromagnético propagando distante da origem, porém de fase constante. O que é a fase mesmo, professor? É aquele da solução do campo elétrico. E igual a 0 cosseno de ômega t mais beta RP. Lembra o ômega t menos beta RP? Lembra que eu falei para vocês desse cara aqui, ó? Ômega t menos beta RP? Vocês lembram dele? Da solução do campo elétrico? Quando eu apresentei um campo elétrico, E igual a 0 cosseno de ômega t menos beta RP. Ômega t menos beta RT é a fase, eu posso chamar de φ. Certo? No domínio da frequência, né? O campo, então, fica dessa forma. E igual a 0, exponencial de menos gama vetor R vetor. O que eu vou fazer aqui? Quem que é o gama? Ele tem uma certa amplitude, gama chapéu, o seu versor ou vetor unitário, certo? Então, isto aqui é o vetor gama, um módulo e uma direção. E R é o vetor posição. Beleza? Quem que era, como a gente definiu gama? Quem que a gente definiu como sendo gama? Alfa mais I beta. Então, estou substituindo aqui gama por alfa mais I beta. Gama igual a alfa mais I beta. Gama, põe amarelinho aqui, alfa mais I beta. Que multiplica o vetor unitário, que vai dar a direção de propagação, vezes R, vetor. Beleza? Abrindo aqui esta multiplicação dentro do vetor, vai ficar alfa, que multiplica gama chapéu, e beta, que multiplica gama chapéu. Ou seja, ela tem um módulo e uma direção. Ou seja, é um alfa vetor e um beta também vetor agora. Expliquei isso no começo lá da matéria, quando a gente estava falando do fator de propagação, eu falei, vamos considerar esse cara um escalar no momento. Mas, obviamente, que depois ele pode ter uma direção e o sentido. Então, agora, fazendo essa manipulação algébrica, ficou o campo elétrico vetorial é igual a E0, um campo elétrico inicial, exponencial de menos alfa mais I beta vetor R. Beleza? Beleza. Mas o que isso tem a ver? Vamos voltar para o domínio do tempo. Vamos voltar para o domínio do tempo. Como que volta para o domínio do tempo, moçada? Aquela regrinha de bolo. Aquela regrinha do bolo lá. Era pegar a parcela real, multiplicar por I ômega t, abrir em seno e cosseno, ou fazer a expansão trigonométrica. Lembra disso? Então, do domínio da frequência para o domínio do tempo, a equação ficou desta forma. E igual a E0, exponencial de menos alfa R. Vocês lembram o que é esse cara aqui? Exponencial de menos alfa R. Cosseno de ômega t menos beta RP. Cosseno de ômega t menos beta RP.
Quem que era essa exponencial de menos alfa R? Quem que ele representava, moçada? Quem que esse exponencial? Fator de atenuação. Isso, você vê que ele está exponencial negativo ali, né? Beleza, obrigado. E já temos o argumento ali, então, de fase, ômega t menos beta RP. O que é a frente de onda? Qual que é a definição de frente de onda? Fase constante. Então, a frente de onda apresenta uma fase constante. Então, no instante t igual a t0, este produto beta RP tem que ser constante. Então, ele vai dar a equação de um plano, né? Ó, vai dar AX igual a B. Então, vai dar a equação de um plano. Então, a solução da equação de onda é um tipo de frente de onda que tem o formato de um plano. Por isso, ela é denominada de onda plana, numa região muito afastada da origem. Beleza? Então, tem a frente de onda, que é uma superfície de fase constante. Tem a frente de onda, que é uma superfície de fase constante. E tem a definição de onda plana, que é quando beta R igual uma constante. Beleza? Existem outros tipos, moçada? Existem outros tipos. A gente está considerando sempre o plano cartesiano para facilitar a nossa vida. Então, a frente de onda plana. Existe a frente de onda cilíndrica, existe a frente de onda esférica, uma fonte pontual, por exemplo. No nosso caso, a gente está estudando uma frente de onda plana. Beleza? Agora, só para fazer uma manipulação algébrica para eu mostrar para vocês aqui, né? Vou pegar o gradiente de φ. Quem que é φ mesmo? Φ é beta R. Então, vou pegar o gradiente de φ. Vamos fazer uma manipulação usando o gradiente de φ. Então, o gradiente de φ igual a menos o gradiente de beta R. Da onde eu tirei essa expressão? Daqui. Φ igual a beta R. Estou considerando no instante t igual a 0. Certo? Então, gradiente de φ igual a menos o gradiente de beta R. Está aqui. Gradiente de φ igual a menos o gradiente de beta R. Justo. Vamos abrir o lado direito da equação. Então, menos o gradiente beta. Quem que é beta? É um beta x, x chapéu, beta y, y chapéu, beta z, z chapéu. Vetor posição. X, x chapéu, y, y chapéu, z, z chapéu. Beleza? É o vetor posição. Então, eu tenho o vetor beta e o vetor posição. Faz a multiplicação dos dois. Então, só vai poder multiplicar beta x, vai dar o beta x. Presta atenção, moçada. É beta subíndice x na posição x. É o beta subíndice y na posição y. É o beta subíndice z na direção z. Então, estou fazendo a multiplicação escalar desses dois vetores. Beleza? Abrindo o operador nabla, vai dar d, dx, x chapéu, d, dy chapéu, d, dz chapéu. Então, estou abrindo o operador nabla aqui. Abrindo esse operador nabla. Aqui. Abrindo o operador nabla. Então, fazendo agora a multiplicação, eu chego que o gradiente de φ é igual. Então, vai dar a derivada de x na direção x chapéu. Então, vai sobrar só beta x, certo? Eu estou derivando em relação a x. Estou derivando em relação a x. Então, vai sobrar só o beta índice x, x chapéu. Estou derivando em relação a y chapéu. Então, estou derivando em relação a y, vai sobrar só o beta y, na direção y chapéu. E vai sobrar só o beta z. Ou seja, isto aqui, quem que é? É o vetor beta. O vetor beta é igual a menos gradiente de φ. Nossa, professor, por que o senhor falou tudo isso? Qual que é a definição de gradiente? Gradiente representa uma função, né? O gradiente de uma função representa um vetor normal à superfície em que a função é constante. Caramba, professor,
Então, beta também é perpendicular a quem? A E e H. Então, vamos repetir. Vamos com calma. O gradiente de uma função, ou seja, o gradiente de uma função representa um vetor normal à superfície em que a função é constante. Então, ó, o gradiente foi dado ali, né, da função que descreve a fase. Então, resulta em um vetor normal à superfície que a fase é constante. Isto é, normal à frente de onda. Por consequência, beta é normal à superfície na qual a fase é constante. Beta é normal, ou seja, a superfície que a fase é constante. Qual que é o resultado disso? A direção de propagação é normal à frente de onda. Caramba, então, eu fiz toda esta dedução, fizemos, né? Eu não, nós fizemos toda esta dedução para mostrar que a direção de propagação é normal à frente de onda. Então, a frente de onda, que pode ser uma frente de onda plana, tem direção normal a este plano, ou seja, a direção de propagação. Pessoal, meio estranho isso, né? Mas não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Vamos com calma. Vamos voltar. Então, nós começamos a aula falando de onda eletromagnética transversal. Onda eletromagnética transversal. Chegamos que eles são ortogonais. Eu acho que até aí tudo bem. Vamos discutir o que é frente de onda. Frente de onda, né? É o lugar geométrico dos pontos de mesma fase, também chamado de superfície equifásica. Isso é a frente de onda. Então, o lugar geométrico de mesma fase é a frente de onda. E esta frente de onda pode ser fase constante. A partir daí, surgiu, então, a onda plana. Beleza? Então, nós estamos trabalhando em coordenadas cartesianas e surgiu a onda plana, fase constante. E eu fui ver qual que é a direção dessa frente de onda plana de fase constante. Qual que é a direção dela? E chegamos à solução onde a direção de propagação é normal à frente de onda, ou seja, normal ao plano E e H. Beta é normal à superfície de fase constante. Tá claro isso, moçada? Tá claro isso ou não? Atenuação, fator... Gabriel, uma onda plana é uma onda transversal. Vamos lá. Qual que é a definição de onda plana? Qual que é a definição de onda plana? Uma onda plana em alguma região afastada da origem, certo? E a solução apresenta uma fase constante. Isto é uma onda plana. Beleza, uma fase constante. Isto é uma onda plana. Aí você pergunta se ela é uma onda transversal. Sim. Por que ela é uma onda transversal no nosso caso? O Gabriel, por que ela é a nossa frente de onda é uma onda transversal? Porque ela obedece a ortogonalidade, exato, entre os campos E e H. Beleza. Então, fechou. Fechou? Então, se ela é uma onda que apresenta os campos E e H ortogonais, não tem componente de campo na direção de propagação, né? Ela é uma onda transversal. Isso é uma coisa. Agora, se ela apresenta fase constante, né, e está distante da origem, obviamente, você pode chamar isso de uma onda plana. Beleza? São conceitos associados. Aí tem e a direção de propagação. Beleza. Então, ó, o campo eletromagnético obtido em meios ilimitados distantes da fonte é denominado de onda plana. Certo? A gente faz analogia, por exemplo, com a Terra.
Sabe aquela história, se você jogar uma pedra de água, desculpa, você está no lago, aquele desenho, você joga uma pedra no lago e sai aquelas superfícies esféricas, vão se propagando na água. Sabe do que eu estou falando, moçada? Se eu estou aqui do alto, olhando para o alto do lago e jogo uma pedra, pum! Aquela vai saindo aquela esfera e vai se propagando. Num ponto distante da onde eu joguei a pedra, se eu fizer um anteparo lá, você concorda que aquela onda, ela está um raio tão grande que para um ponto pequeno do espaço, posso chamar ela de uma onda plana, ela tem um formato de um plano, se eu pegar um pedaço infinitesimal dela em relação à distância. Lembra disso? Então, por isso que a gente fala desse conceito de meios ilimitados também. Professor, é por isso que tem que ser longe da origem, então, dessa explicação que você falou? Então. Exato. Entendi. E daí, continuando aqui, né? Então, a gente viu a solução e depois a parte de frente de onda, né? Se a amplitude do campo elétrico é constante também, é chamado de onda plana uniforme. Então, se ela tem a fase constante e a amplitude do campo elétrico e magnético também são constantes, então você pode denominar isso de onda plana uniforme. Beleza? E o importante é que a direção de propagação é normal a esta frente de onda. Beleza? Conceitos importantes, hein, moçada? Onda eletromagnética transversal e frente de onda. Fechou? Lembra dessa história do laguinho, hein? Você joga a pedra no laguinho e vê. E por que eu comecei a falar isso? Um satélite, por exemplo. A onda eletromagnética, né? A gente está transmitindo informação daqui, vai lá para o satélite na órbita e volta. Como que essa onda do satélite enxerga a Terra? Lá ela sai em formato esférico, vamos supor que é uma fonte pontual, de uma antena. Como que essa frente de onda enxerga a superfície da Terra? Como uma onda plana. Então, você pode ter uma polarização simplesmente horizontal. Quando a gente for estudar polarização, você pode considerar como sendo uma polarização horizontal. Beleza? Beleza, ali outro escreveu sim, beleza, justo, tá bom. Vou considerar que vocês sabem, então, que é uma frente de onda e que é uma onda TEM. Agora, nós vamos trabalhar um outro conceito, chamado de impedância de onda. Impedância de onda. O que esse nome representa para vocês, moçada? Impedância. O que esse nome representa para vocês? O que vocês lembram de impedância? Resistência? Mais que isso, né? Alguém colocou lá uma resistência, uma barreira, certo? Vamos lá. Vou partir para esse lado aí, que ela é alguma coisa que vai dificultar a passagem da minha onda, certo? Então, vamos começar analisando a equação onde o vetor propagação vetorial E é igual a menos I ômega mi H. Da onde veio esse cara? Veio da dedução que nós fizemos aqui em cima, da equação 7. Então, vamos começar da equação 7. Equação 7. Lembrando que gama tem um módulo e uma direção. Certo? Então, vetor gama é um gama chapéu. Então, tem um vetor unitário e vetor gama chapéu. Deixa eu colocar a equação aqui embaixo para vocês entenderem o que eu fiz. Então, isolando gama, ficou o vetor gama virou gama chapéu, vetorial E, I ômega mi. Beleza? Até aqui tudo bem. Vou passar este gama aqui dividindo. Vou passar este módulo aqui dividindo. Então, ficou H vetorial é gama chapéu, tá aqui, ó, gama chapéu
vetorial E sobre I ômega mi gama. Se a gente for analisar dimensionalmente esse fator I ômega mi sobre gama, você vai ver que ele tem essa grandeza, I ômega mi sobre gama, ele tem dimensão de impedância. Por isso ele é chamado de impedância da onda. Da letra grega, a gente vai usar a letra grega eta. É esse N estilizado aí, N com uma perninha comprida. Isso aqui é eta. Eta é igual I ômega mi sobre gama. Isto é a impedância da onda. Certo? Ô, professor, Oi. algebricamente, como é que você fez aquele gama e dividindo ali para baixo? Ué, Ele passando para cima, ele fica multiplicando, entendi agora. isso. É que eu achei que você tinha dividido tudo. Você mesmo já se respondeu, né? Valeu, professor. Desculpa Beleza, aí. só uma operação simples, joia. Porque ele está multiplicando, então passei dividindo lá embaixo. Certo? Quem que é gama? Fator de propagação, I ômega mi sigma, I ômega epsilon, ou seja, alfa mais I beta. Alfa mais I beta. Número complexo, é uma grandeza complexa. Atenção. Então, substituindo gama, raiz de ômega mi sigma e ômega epsilon aqui, nessa equação amarelinha, eu chego na equação que eu vou pôr de vermelho e negrito. Eta é igual a raiz I ômega mi sobre sigma I ômega epsilon. Então, essa é a impedância da onda. Do que depende a impedância da onda, moçada? Do que depende a impedância da onda? Característica do meio e Das frequência. características eletromagnéticas do meio, epsilon, mi, sigma, permeabilidade, permissividade e condutividade. Lembrando que esse I não tem nada a ver com corrente, né? É o imaginário do número, ou seja, é uma grandeza complexa. Cuidado com isso, certo? Beleza? Até aqui, moçada? Então, ó, tá escrito ali, ó, no meio agora, no meio ilimitado, eta depende das características eletromagnéticas do meio e da frequência, ômega. Então, por isso é denominado de impedância intrínseca da onda. Então, essa é como a gente vai chamar no meio ilimitado, meio sem fronteiras. Impedância intrínseca da onda, eta. Então, portanto, como que ficou nessa equaçãozinha aqui, moçada? Ó, H vetorial é igual gama chapéu vetorial E sobre eta. Por que essa equação é importante? Por que eu estou destacando ela numa fonte maior? Por que essa equação é importante? Quem me ajuda? Quem me ajuda aí, turma? Vamos? Acorda aí, vamos, sem preguiça, vamos acordar. Por que essa equação é importante? Eu não sei, professor, mas eu acho que é porque tem todas as partes da onda eletromagnética, talvez. Alguém escreveu ali no chat, olha lá, é mais fácil de relacionar os dois campos? Lembra do exercício que eu dei no começo lá, falando assim, ó, dado o campo elétrico, calcule o campo magnético. Como que vocês faziam? Através das equações de Maxwell, você tinha que abrir o rotacional, certo? Manipulação vetorial lá. Beleza? Olha agora essa equação, moçada. Olha essa equação. Dado o campo elétrico, calcule o campo magnético. Não é muito mais simples? Alguém escreveu lá no chat? Não é mais fácil a gente calcular algebricamente agora o H? Por que é mais fácil? Presta atenção, moçada. H vetorial é igual a gama chapéu. É só o versor, é o vetor unitário. É gama chapéu vetorial E. Então, essa manipulação fica muito mais simples. Concorda? Quem que é esse gama chapéu? Naquela solução daquele exercício, quem que era gama chapéu? Z chapéu. Então, ficaria Z chapéu vetorial 10x chapéu. Quanto ia dar?
Z vetorial x, Z vetorial xy. Então, ia dar 10 dividido por eta. Eta você calcula pelos valores da propriedade do meio, supondo que eu estou no vácuo, 377. Então, 10 dividido por 377, você tem o campo magnético. Vocês entenderam isso que eu falei? Eu falei muito rápido. Ou vocês acompanharam esse raciocínio aí? Sim ou não? Acho que sim, professor. Tipo, se você dá todas as características do meio e dá um dos campos, dá descobrir o outro, basicamente. Sim. Por quê? Porque, atenção, este cara aqui, este gama, é gama chapéu. Isso que é importante, é gama chapéu. O que vocês vão errar? Vocês vão colocar gama vetor. Aqui a prova, infelizmente, a gente não vai fazer prova tão simples assim, né? Mas, quando eu dava isso, eu falava 500 vezes na sala de aula. Atenção, é gama chapéu. O que vocês colocam na prova? Gama vetor. Aí, erra tudo. Tá bom? Então, atenção, hein, moçada? Agora, ó, da mesma forma, eu vou manipular um pouquinho isso e vou calcular o campo elétrico de uma forma mais simples. Então, ó, gama vetorial E igual a eta H. Se eu multiplicar vetorialmente os dois membros por gama, então estou multiplicando vetorialmente por gama, os dois membros, né? Por gama chapéu, que é o vetor unitário de gama. Então, estou multiplicando por gama chapéu e por gama chapéu, vetorialmente. Lembrando das relações lá do produto vetorial, a lei do produto triplo, né? Então, quando é o produto triplo de 3 vetores, vai dar isso aqui, ó. Então, gama vetorial E vetorial gama vai dar os dois vetores primeiros aqui, numa multiplicação escalar dos vetores, que multiplica o outro E, aqui é E vetor, que não é E, está errado, isso aqui está errado, esse aqui é E vetorial, menos segundo pelo terceiro escalar o primeiro, isso. Beleza. Então, lá do produto triplo vetorial. O que acontece, quanto dá esse resultado aqui, moçada? Vetor E, escalar gama chapéu. Quanto dá isso? Vetor E, escalar gama chapéu. 0, beleza, são ortogonais. Então, esse produto triplo aqui, do lado esquerdo da equação, é igual a E. Então, esse produto triplo aqui é o campo elétrico. Ou seja, E é igual a eta H vetorial gama chapéu. Então, é um jeito simples também de você calcular o campo elétrico, dado o campo magnético. Beleza? Guarde essas duas equaçõezinhas com muito carinho, que ela é importante, tá bom, pessoal? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Não? Sem dúvidas? Obrigado, Aline. Vamos lá, então vamos seguir. Vamos manipular um pouco agora esse campo, de tal forma que eu tenha agora o campo elétrico escrito da uma forma que ele tem uma componente na direção X, ó. O campo elétrico agora, ele tem uma componente na direção X, é um EX, X chapéu, e tem uma componente na direção Y, EY, Y chapéu. Certo? Exponencial de menos gama Z. E o H, mesma coisa. Suponha que eu tenho um H, que ele tem uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Exponencial de menos gama Z. Certo? Vamos entender um pouco essa equação. Vamos entender o que é essa equação, moçada. Significa que eu tenho um campo elétrico que agora ele tem componente de propagação, ele tem uma componente na direção X e tem uma componente na direção Y, certo? E o que essa exponencial de menos gama Z me diz?
que essa exponencial de gama z me diz? Quem que é esse z? Eu escrevi aqui embaixo, não devia ter escrito, mas já escrevi. Quem que é esse gama z? O que é esse z? Z é a posição, é o vetor posição. Ou seja, ele está dando a direção de gama chapéu. Ou seja, está propagando na direção de z. Certo? Então, ó, é um campo elétrico com componente na direção x, com componente na direção y, propagando na direção de z. Vocês conseguem enxergar isso dessa equação? Idem para o campo magnético. Ele tem uma componente na direção H, uma componente na direção Y, propagando na direção de Z. Beleza. Então, ó. Lembra da equação? Está aqui, ó. A equação está aqui. A equação está aqui. Deixa eu diminuir ela agora, né? Que agora ela não precisa estar em tanto destaque assim. Né? Quem que é o H? Então, vou substituir HX, X chapéu, HY, Y chapéu. Substituir o H aqui. Quem que é o gama chapéu? Gama chapéu, nós vimos que é o Z chapéu. Vetorial E, que é EX, X chapéu e Y chapéu, dividido por eta, que é a impedância do meio. Beleza? Beleza. Então, H continua igual. Aqui, ó, essa multiplicação vetorial. Z. Opa. Z vetorial EX, X chapéu. Quanto que dá, moçada? Z vetorial X. Z vetorial X vai dar Y. Certo? Z vetorial X. Deixa eu pôr o X aqui. Z vetorial X. Tá? Y, correto? E X. Z vetorial Y. Quanto dá Z vetorial Y, moçada? Agora eu vou ter que pôr o Z de outra cor. Z vetorial Y vai dar menos X. Correto? Z vetorial Y dá menos X. Então, vai ficar menos EY sobre eta. Beleza, moçada? Acompanharam aí? Comparando, então, os dois membros agora, ó, quem está na direção X chapéu aqui é o HX. Quem está na direção Y é o Y chapéu, né? HY. Então, vamos comparar HY. Opa, não é tudo que eu quero. HY com Y. Y chapéu é o EX. EX, está aqui, ó. Então, vai ficar HY é igual a EX sobre eta. Ou seja, eta é EX sobre HY. Eta igual a EX sobre HY. Da mesma forma, eu vou comparar o HX. HX está na direção X, vou comparar aqui com EY. Então, HX é igual a menos EY sobre eta. Opa, beleza, fechou. Então, ó, presta atenção que aqui tem uma informação importante. Eu consigo também calcular o eta relacionando os campos. Quais campos? Componente de campo na direção X, componente de campo na direção Y. Então, é o EX sobre HY, é igual a eta. Ou
menos EY sobre HX é igual a eta. Beleza, moçada? Tá claro o que eu fiz aí? Sim? Vocês estão quietos demais. Beleza, Lucas? Obrigado pela resposta, Aline. Tiago aí. Então, ó, guarda a novo conceito de impedância intrínseca, certo? Guarda o novo conceito de calcular o campo magnético e o campo elétrico. Lembra dessa relação que eta é as componentes ortogonais, ó, EX sobre HY menos EY sobre HX é a forma de calcular o eta. Beleza? E agora, só para finalizar este pedaço aqui, eu comentei que eta é raiz de ômega mi sobre sigma e ômega epsilon, correto? Falei que é uma grandeza complexa. Se é uma grandeza complexa, então ele tem um certo argumento, né? Que eu vou chamar aqui, ó, o módulo dele de eta, né? Com argumento φ de eta. Então, ele tem um módulo e um argumento. O que significa essa análise agora nessa forma complexa? O que significa essa análise na forma complexa? Este é o valor da impedância, é o módulo dela, eta. O que significa este argumento? Significa a defasagem, ele indica a defasagem entre o campo elétrico e o campo magnético. Como assim, professor? Indica a defasagem entre o campo elétrico e o campo magnético. Nós estamos olhando ela no espaço, mas temos que ver ela também no tempo. Então, ó, esse desenho que eu mostrei aqui agora, ó, o E e o H estão absolutamente em fase no tempo. Eu coloquei essa setinha azul para mostrar que o E e o H estão absolutamente em fase. Ou seja, o valor nulo do E corresponde ao valor nulo do H. O valor máximo do E corresponde ao valor máximo do H. Vocês conseguem entender esse conceito que eles estão em fase? Vocês conseguem entender que eles estão em fase, nesse caso, nesse meu desenho? Beleza, obrigado. Então, E e H, a gente calcula essa defasagem analisando, então, a parte complexa, ou o argumento, né, da impedância intrínseca. O que vocês acham que vai acontecer se eu analisar este caso aqui? Quanto vai dar este eta no vácuo, moçada? Quanto vai dar este eta no vácuo? 0? Por que 0? Eu não sei, mas na minha cabeça parece que eles estão juntos, né? Em fase. Não significa que eta é 0. Que não tem perda de energia? Não, calma aí. Vocês estão fazendo um bololô aí, Aline. Ah, o eta é impedância, né? O eta é impedância. impedância. Isso. O eta é impedância. Suponha que esse cara aqui é 0. Quanto vai dar o eta? Raiz de mi sobre epsilon. Certo? E ômega corta e ômega corta. Então, o eta vai dar um valor real. Ele não é mais um valor complexo. Onde eu quero chegar com isso? Quem me ajuda? O que é constante, Caio? Às vezes abre o microfone aí, turma. Não precisa ter medo de falar, não. Onde eu quero chegar com essa interpretação? Vamos pôr a cabeça para pensar aí, moçada. Beleza, Aline? Agora você está chegando. Tem argumento. E aí, o que significa isso? As ondas estão em fase? A Aline está pensando matematicamente. Quem falou pensou fisicamente. Significa que as ondas estão absolutamente em fase. Ou seja, o eta tem um valor,
que é alguém falou ali, raiz de μ sobre epsilon, que vai dar 377 essa conta. O eta vai valer 377 ohms. Porém, é uma grandeza real. Se ela é uma grandeza real, o argumento ali vai ser nulo, certo? Ou seja, ela vai estar absolutamente em fase. Entenderam o raciocínio ou não, moçada? Beleza? Vamos ver isso aqui então, ó. São 2h30 já para a gente fechar os casos particulares. Eu já libero vocês, tá, moçada? Então, ó, no caso do dielétrico perfeito, quanto vale o eta? O eta está aqui, ó, para quem não lembra, ó. O eta está aqui. No caso do dielétrico perfeito, o que é dielétrico perfeito? Condutividade nula. Certo? Dielétrico perfeito, condutividade nula. Então, vai dar a raiz de μ sobre epsilon, uma grandeza real. Então, a propagação indica, né, que o meio é um meio sem perdas, elétrico perfeito, e o campo eletro e magnético estão rigorosamente em fase. Era isso que eu queria escutar de vocês. Beleza? Aí eu perguntei se o meio for o vácuo, facilitou a nossa vida, né? Se o meio for o vácuo, eu sei que a grandeza μ0 é uma constante que vale 4π 10 a menos 7, eu sei que ε0 é uma constante, 10 a menos 9 sobre 36π. Se eu não errei em conta, o eta vai dar 377 ohms, ou 120π. Beleza? Guarda esse valor aqui, moçada. Esse valor é muito clássico, característico, a gente vai usar bastante. Impedância intrínseca do vácuo, 377 ohms. Fechou? Aí a gente faz a operação com os valores relativos, né? Então vai dar 120π μr sobre εr. Geralmente o μr é igual a 1, né? Que é o meio não magnetizável. Então, 120π sobre εr é o que a gente vai usar bastante. Ah, professor, tudo bem, o senhor está falando do dielétrico perfeito. Mas e o dielétrico real? Ah, o dielétrico real, a aproximação que a gente faz é o quê? Que ômega epsilon muito maior que sigma. Então, ômega epsilon muito maior que sigma. Então, fazendo essas operações, eu não vou ficar abrindo essas continhas aqui, tá, moçada? É só manipulação algébrica. Só manipulação algébrica. Então, você coloca I ômega em evidência, tira, manipula, faz essa aproximação, onde a raiz de um número qualquer, mais, aqui não é I, não, aqui é 1. Aqui é 1. 1 mais U, sendo U muito menor que 1, você pode aproximar por 1 mais U sobre 2, né? Nós já vimos essa aproximação na aula passada. Usando essa outra aproximação aqui, tal, você vai chegar no caso que eta é raiz ômega, μ sobre epsilon, 1 mais I sigma 2 ômega epsilon. Então, no caso do dielétrico real, moçada, tem uma parcela ali imaginária. Ou seja, ele não está rigorosamente em fase. Porém, esta condutividade num dielétrico real é muito pequena. Essa condutividade é muito pequena. É uma parcela muito baixa. Então, esse argumento vai dar um valor muito pequeno. Então, pode ser que a aproximação, você considerar ele em fase, não vai acarretar problema algum na sua análise, tá bom? Mas tem uma pequena parcela, tem. Porém, não é tão significante em dielétricos, porque a condutividade é muito baixa. Tá bom? No condutor real, vamos fazer a mesma análise, moçada, só que no condutor real, sigma é muito maior que ômega epsilon. Sigma é muito maior que ômega epsilon. Então, vai ficar I ômega μ sobre sigma. Coloquei essa raiz para fora, a gente faz essa nova aproximação e chega nessa conclusão aqui, ó. Que vai dar um número que vai ser raiz de ômega μ sobre 2 sigma mais I ômega μ sobre 2 sigma. Ou seja, esse resultado indica que em um condutor real,
sei lá, solo, água do mar para algumas frequências, o campo elétrico está adiantado do campo magnético de 45 graus. É só fazer uma análise algébrica aqui, você vai ver que vai dar 45 graus. Beleza? O que eu coloquei de observação aqui, ó. Nos metais, a condutividade é muito grande e a impedância intrínseca assume um valor muito pequeno. Porque a condutividade é grande, né? A impedância, então, assume um valor muito pequeno, miliohms. A parte real fica conhecida como resistência superficial e a parte imaginária como reatância superficial. E a observação 2, que eu coloquei já os valores aqui, ó, de elétrico perfeito, o argumento é 0, condutor real 45, e no dielétrico é só fazer o arco tangente, né, de sigma sobre 2 ômega epsilon. Sigma sobre 2 ômega epsilon. Cadê? Aqui. Sigma sobre 2 ômega epsilon. Só fazer o arco tangente. Moçada, são 2h37, eu falei por mais de 1 hora. Eu quero escutar vocês. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Foram muitos conceitos na aula de hoje. E tem vários exercícios aqui, ó, de fixação. São 7 exercícios de fixação, né? Onde vocês vão ver tudo que nós vimos na aula de hoje, nas aulas passadas, né? Por exemplo, determine a frequência na qual a corrente de condução tem o mesmo módulo da corrente de deslocamento. Dado certa permissividade e permeabilidade lá. Tá. Explique o significado físico do vetor de propagação. O meio tem condutividade tal, permissividade tal, e permeabilidade igual a 0, do vácuo. Ache o fator de atuação, fator de fase para uma frequência. Pode achar até impedância aqui também, ó. Acha a impedância do meio também. Um submarino submerso na água do mar, as características são tal, condutividade e epsilon. Se o navio quer se comunicar com a comunidade, dispõe-se de uma rádio a 20 kHz seca. Qual deveria ser o sinal escolhido? Legal, esse exercício é legal. Dado um campo elétrico no domínio da frequência, calcule sua forma instantânea. Ó. Então, esse campo tem 2 componentes. Então, você já sabe que o campo magnético também vai ter uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Aí vocês já sabem também, analisando, que o imaginário do campo magnético vai estar na direção X e a parcela que não tem o imaginário vai estar na direção Y, né? Porque eles têm que ser ortogonais. Esse I mostra que X está ortogonal a Y, né? Então, beleza. Então, analisando a resposta, você sabe se está certo ou não o seu resultado. Então, beleza, tá aí. Moçada, chega por hoje. Eu vou parar de apresentar a minha tela e fico aberto, então, para quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário, fique à vontade aí, moçada. Quem não tiver, quem quiser descansar, já pode fazer esse exercício. Eu vou deixar lá, então, como atividade de presença para as aulas que estavam faltando. Falou? Boa tarde aí, turminha. Quem quiser, estou por aqui. Eu vou Falou, parar a professor, gravação. boa tarde. Falou, Felipe. Abraço. Deixa eu parar a gravação. Deixa eu voltar a minha tela aqui.